Bom dia, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus, estudo bíblico, e estamos hoje aqui com o assunto: o que fazer para o pecado não reinar dentro de nós. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus, pedimos que o Senhor dirija as palavras para a glória do Teu nome. Amém. Nós temos como tema desse estudo bíblico de hoje, segunda-feira, dia 30 de dezembro, sobre o tema: o que fazer para que o pecado não reine dentro de nós. E o versículo de tema, o tema básico, é Romanos capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: tenha sua Bíblia em mãos aí, confira para que veja se o que nós estamos falando tem base bíblica. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Veja bem, Deus, na pessoa do Espírito Santo, inspirou o apóstolo Paulo a falar: não reine em vosso corpo mortal o pecado com suas concupiscências. Então, o pecado é um espírito, e as concupiscências também é uma sedução espiritual, que ela começa através dos nossos olhos. Então, tenta seduzir para nos enlaçar e fazer escravo. Porque bem lá na frente, aqui no livro de Romanos também diz: por aquele a quem apresentais por servir, ao qual prestais serviço, se apresentar o corpo para servir, desse sereis escravos. Então nós fizemos aqui 5 pontuações a se referir sobre esse assunto: o que fazer para que o pecado não reine dentro de nós. Primeiro ponto: temos que viver uma vida oferecida a Deus. Se a gente não estiver nas mãos de Deus, nós estaremos na mão de quem? Porque só há 2 opções: ou a Deus ou ao pecado, através do diabo. Então, não tem meio termo. Então, primeiro, para viver uma vida, para vencer o pecado, tem que viver uma vida oferecida a Deus. Aí nós vamos mostrar isso dentro da palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diz o seguinte: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso corpo ele tem que ser oferecido à obediência, a viver o sacrifício para Deus, para que não sirva de escravo ao pecado. Segundo ponto: andar no Espírito. Porque há uma guerra espiritual na nossa mente contra a nossa alma. E se nós não atentarmos para a vigilância no Espírito, vigiar significa o quê? Cada situação que vier, você, eu, a gente comparar, assimilar. Poxa, isso que está acontecendo agora, a palavra de Deus diz o quê? Então, se é uma aparência do mal, estou no canto assim, que pode vir um perigo para pecar. Aí vigiar isso. Aí você vem na nossa mente, fugir da aparência do mal. Então, isso significa vigiar. Então, você vai estar andando no Espírito. Aí a isso se refere no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne.
Então é isso. É andar no Espírito, é andar em concordância com a palavra e no temor de Deus. Aí sim, é um dos passos a gente fazer para que o pecado não reine dentro de nós. Terceiro ponto, viver segundo o Espírito é buscar a orientação e a capacitação do Espírito Santo e submetermos a elas e concentrar nossa atenção nas coisas de Deus. É se ligar com as coisas de Deus. Colossenses 3, 1 e versículo 2 diz, buscar as coisas lá do alto. Mas nós queremos fazer menção aqui do versículo de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que diz assim, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então é isso, a gente tem que andar sempre vigilante, sempre a gente policiar nossos pensamentos e as situações que vêm contra nós. Que a palavra de Deus diz claramente que o diabo anda ao nosso derredor. Então ele estuda para ver qual é o nosso ponto fraco e para criar uma situação para a gente cair no pecado. Então a gente tem que vigiar muito. Paulo diz isso lá em Efésios capítulo 6, vigiai em todo tempo, orai e vigiai em todo tempo. Quarto ponto, já estamos bem finalizando aqui, é bem objetivo, bem objetivo. Quarto ponto que nós vamos falar agora, esse quarto ponto, o que diz? Guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito é dar ouvidos à direção do Espírito Santo e viver na vontade de Deus. Nós temos aqui como um versículo que fala bem sobre isso, Romanos capítulo 8, versículo 5, que diz o seguinte, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então o segredo é esse, se inclinar para as coisas do Espírito, para as coisas que vai coadunar, que vai levar para a gente temer a Deus, para a gente se desviar do mal. Então é uma guerra que a gente temos que sempre nos moldar. A atitude e a vigilância para a gente sempre ir combatendo, rejeitando, se afastando daquilo que poderá inclinar para a carne. E por último, para finalizar, o quinto, somos nós que temos que optar para não deixar as obras do corpo ter vida em nós. Temos que negar. Somos nós que decidimos se vamos ser fracassados, se vamos pecar ou não. Não é exclusivamente, foi o diabo. Não. Primeiro vem o seu livre-arbítrio. O diabo tenta, tudo bem, mas vem o seu livre-arbítrio. Então, quem escolhe é nós, se vamos dar ouvidos para sim aceitar ou se nós vamos negar. Licença. Se vamos negar as sugestões, que o diabo soa sugestões. Olha, faz isso, olha, ninguém está vendo. Então, é uma guerra. E sobre esse quinto ponto, Romanos 8, capítulo 8 de Romanos, versículo 13, que diz o seguinte, porque se viver, diz, segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então somos nós que temos que decidir, é a nossa parte. Deus, na pessoa do Espírito Santo, está ao nosso auxílio, ao nosso lado, dentro de nós. Então é a gente se sujeitar. A palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. É isso, uma meditação bem simples, bem objetiva, que eu creio que vai ajudar a muitos de nós. A conclusão é essa aqui. Se não dominarmos o desejo do erro, seremos derrotados por ele. Foi o que Deus disse para
Caim. O desejo aí o pecado já as portas, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então somos nós que temos que dar o primeiro passo. Poxa, eu não vou aceitar isso não, porque vai desagradar a Deus. Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Eu decido te agradar, mas eu quero a força, me ajuda aqui. E está escrito em Tiago 4,7: sujeitai-vos a Ele, e Ele virá ao nosso socorro. Vamos falar com Deus. Amado Deus, tem misericórdia de todos nós. O Senhor sabe que esteve aqui em carne, na pessoa do Filho, e Ele diz em Tua palavra que pode socorrer todos aqueles, pois o Senhor sabe a dificuldade, a guerra que passamos da carne contra o Espírito. Nos ajude, Senhor. Tem misericórdia de nós, abençoa todos quanto vão ouvir, aqueles que vão ver esse vídeo, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo venha iluminar e dar o discernimento da verdade à luz da Tua palavra. Para a Tua glória, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Ótima segunda-feira, bom início de semana. Deus abençoe a todos nós e nos livre de todo mal.